Primeiro, deixa eu externar minha alegria, porque a gente está entrando hoje no nosso projeto de vida. Não, fala, dá um glória a Deus aí. E se você soubesse o que está no coração de Deus, irmão, porque eu tenho orado muito a Deus, e quando Deus liberou esse nome, o ano da herança, sabe, foi como se o céu abrisse diante de mim e Deus começasse a entregar revelações. Eu esperei esses 9 anos aqui do Laguna para chegar no que vai acontecer o ano que vem. Eu vou repetir isso, eu esperei 9 anos para viver o que nós vamos viver o ano que vem. E você vai ver como que o ano que vem vai ser um ano que você vai chegar no meio do ano e você vai falar assim: como que pode a vida mudar da água para o vinho? Quem está nessa fé, diga amém. Bem, não vamos enrolar não, eu quero pregar hoje. Vamos lá. 1 Samuel, versículo 2. Quero agradecer aqui o André, que está aqui, Cantagalli, né, está me assessorando aqui, me ajudando. Ele é o responsável pelo meu Instagram, irmãos. Meu Instagram, ele cuida do meu Instagram. Acabamos de bater 29 mil seguidores. Está crescendo pra caramba, graças a Deus. Eu acredito que em 2 anos a gente vai estar com um perfil abençoado. Né? E com isso tem gente do Maranhão visitando a nossa igreja. Eu recebi agora um pastor do Espírito Santo falando: eu vou visitar Minas Gerais, queria muito conhecer a sua igreja. A gente vai chegando em outros lugares. Vamos lá. E esse tinha 2 mulheres. O nome de uma era Ana, o de outro Penina. Penina tinha filhos, Ana não. Subia, pois, esse homem da sua cidade, de ano a ano, a adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Estavam ali sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porque amava Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. Diga comigo assim: o Senhor havia fechado o ventre. E a sua rival excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor havia cerrado a sua madre. E assim fazia ele ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava e ela chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, comeram, beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: o Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, se de mim te lembrares, se da tua serva não te esqueceres, mas se da tua serva deres um filho, homem, ao Senhor o darei todos os dias da vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse: até quando estarás embriagada? Aparta de ti o vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebida, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva como filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Fecha os teus olhos. Meu Deus e meu Pai, graças te damos. Pai, te damos pela nossa vida, pelas nossas tribulações,
por tudo que nós vivemos até hoje. Mas te pedimos, ó Deus, começa hoje um novo ciclo. Tira de nós, ó Pai, todo o opróbrio, toda amargura, toda vontade, ó Deus, de chorar. Que no ato da herança, ó Pai, a nossa vida ganhe um novo sentido. E que nós possamos sair daqui, ó Pai, com um sorriso nos lábios. Eu te faço os 3 pedidos que sempre hei de fazer. Faz o que o homem não pode fazer. Age onde o homem não pode agir. Fala conosco, meu Deus, e dar-te-emos toda a glória. A partir desse instante, onde houver um glória a Deus, um aleluia, derrama a presença do teu Espírito Santo, para que esse povo saiba que só quem pode joga a mão lá em cima, assim, bate palma. Você pode se assentar? Esse chorinho eu não conheço, não. De quem que é? É o seu? Olha. Vamos lá. Irmão, olha para mim aqui. Se você pegar essa história toda, ela vai se resumir ao desespero de uma mulher. Ponto. É uma mulher que carrega um sonho. E o sonho dela é ser mãe. E que sonho lícito, que sonho belo, e que sonho necessário. Mães que querem ter filhos. Mas aí você vai falar comigo assim, pastor, engraçado esse desespero, né? É engraçado para quem não deseja ter filho. Sabe, quando a gente não tem desejo de ter filho, tá tudo certo. Tem gente que nunca vai ter o desejo de ser mãe. E a Bíblia não vai te condenar por isso. Sabe qual é o problema? O problema é quando a gente tem desejo de ser mãe e não consegue ser mãe. Você não querer casar, não tem problema. A Bíblia diz que Deus disse que seria eunuco. Mas e quando eu quero casar e não consigo casar? Você não fazer faculdade, não tem problema. O problema é quando você morre de vontade de fazer faculdade, mas você olha para a sua vida e você fala assim, eu nunca vou conseguir fazer faculdade. Sabe, irmãos, tem uma coisa que eu aprendi. Uma coisa é a gente ter o problema e não ter consciência desse problema. Outra coisa é a gente ter o problema e ter a consciência que ele existe e não querer que ele permaneça em nós. Sabe o que dói? Quando a gente tem um vazio do lado de dentro, a gente não sofre para colocar para fora. Mas quando a gente está cheio por dentro e não pensa ou não enxerga a possibilidade de ver aquilo que está dentro sair para fora, aí a vida da gente vira um peso. E eu queria começar dizendo aqui para você que a sua vida é um peso. Para você que às vezes é igual Ana, que chora. Para você que é igual Ana, que é amargurado. Para você que é igual Ana, que vive vendo as pessoas zombarem da sua vida. Sabe, existem certas pulsões, certas forças que vão empurrar a Ana para fazer aquilo que ela precisa para fazer para mudar a vida dela. Embora ela não entenda, tem forças que são importantes a gente ter dentro da gente para que a gente consiga chegar até o nosso milagre. E sabe qual que é a primeira força que move o coração de Ana? A primeira força que move o coração de Ana é a vergonha. Repete comigo assim, vergonha. Não, repete mais uma vez comigo assim, vergonha. Deixa eu te falar um pouquinho aqui sobre vergonha. Porque, irmãos, eu podia hoje fazer uma pregação muito bonita, mas eu queria falar sobre mim um pouco para você. Porque quando eu entrei nesse texto, eu não vi Ana, eu me vi. E tem coisa que leva a gente a Jesus sem a gente entender por quê.
E uma das coisas que leva a gente à oração, que leva a gente ao sacrifício, que leva a gente a querer mudar a vida da gente, é a vergonha que a gente sente. Eu não sei você, mas é muito ruim a gente ter vergonha de querer ter o que a gente acha que a gente deve ter e a gente não conseguir ter. Eu fui ter meu primeiro carro aos 34 anos. E dos meus 17 aos 18, 19, 20, eu vi os meus amigos todos conquistando carro. Os que não conquistavam carro, herdavam o carro do pai. Eu não tinha carro. E era desesperador, porque ia ter festa, eu queria ir. E aí eu tinha que ficar, ô fulano, me leva. Será que você pode me levar? Passa lá em casa, me ajuda. E aí eu tinha que ficar, vou ver se tem lugar no carro. Vou ver se tem jeito de te levar. E às vezes a pessoa ia para a festa, não me falava, aí eu pegava ônibus, ia para o lugar, quando eu chegava lá a pessoa falava, esqueci de você. Eu falo, não tem importância não. Mas por dentro eu ficava assim, Deus, por que para mim é tão difícil? Por que eu não consigo ter as coisas? É muito ruim, sabe, às vezes você olhar seu pai e a sua mãe, e eles estão vendo todo mundo conquistando as coisas, e ele olha para a sua vida, e na sua vida ele não vê conquista. E aí você fica dizendo para Deus, Deus, quando que essa vergonha vai acabar? Quantas vezes, irmão, eu aqui na faculdade, eu terminava a faculdade, e aí a minha mãe falava, está chegando uma caixa de roupa. E aí chegava a roupa, e eu tinha que colocar aquela roupa, e a roupa era de alguém maior do que eu, mais magro do que eu, mais santo do que eu. E eu colocava aquelas roupas, não era o que eu queria. Não estava no meu coração vestir aquela roupa. Não era a roupa da moda, não era a roupa que os meus amigos usavam, não era a roupa que as pessoas estavam vestindo. Eu estava uma moda atrasada, porque as pessoas me davam roupa quando elas deixavam de usar roupa. E aí eu ia nos lugares e eu tinha que ver a gente falando, olha Pablo, que roupa que é essa? Que feiura. E eu falava, cara, eu sou assim, eu sou diferente. Não é que eu sou diferente, eu não tinha condição de comprar a roupa que eles compravam. E algumas vezes eu tinha que ir em alguns lugares, eu via que a roupa estava um pouquinho rasgada, mas eu morava sozinho. Não tinha pai, não tinha mãe, às vezes não tinha como costurar. E aí eu punha aquela roupa, eu sabia que as pessoas iam falar, e eu já ia com a resposta pronta. Você acredita que eu não vi? Irmão, eu vivi isso demais. Mas eu estou falando isso para você, eu vivi isso demais. Eu vivi isso demais. De ver as pessoas tendo as coisas e não podendo ter. E aí quem é igual a eu, que já passou por isso, sabe como que é isso. De você voltar para a sua casa e você se sentir um lixo. Você fala assim, a minha vontade é de trancar no quarto e não ir em lugar nenhum. Porque parece que aonde que eu vou, a vergonha chega antes de mim. Quantas vezes eu lá em casa, eu parava e pensava assim, Deus, daqui a pouco vai chegar final de ano, e as pessoas vão começar a falar de viagem. Aí um falava, vamos para Cabo Frio. O outro falava, vamos para tal lugar. O outro falava, vamos para tal lugar. E eu já começava a cogitar na minha cabeça, não, eu vou falar que esse ano eu vou fazer algo. Que esse ano eu tenho que treinar jiu-jitsu, porque eu vou disputar um campeonato. Mentira, irmão. Ia fazer nada, não. Ia para lugar nenhum, não. Mas eu já criava todas as respostas, porque eu sabia que eu não tinha condição de viajar para lugar nenhum. E para não ficar com vergonha de falar que eu não tinha dinheiro,
Eu falava, não, eu já vou treinar jiu-jitsu, porque tem o Campeonato Brasileiro, e eu preciso treinar muito. Estou falando com você. Que várias vezes você está na sua casa, você está na sua vida, e aí as pessoas falam, por que você não muda esse sofá? Ah não, você ainda tem essa televisão até hoje? Minha filha, essa geladeira, isso aí já passou o tempo. Aí você fala, não, sabe o que é? É esse sofá aí, os meninos sentam nele, então eu prefiro deixar assim. Não, essa televisão aí foi a minha avó que deu, foi minha mãe que deu. Mentira, irmão. No seu coração tem uma televisão nova. No seu coração tem um sofá novo. Mas quando você olha a sua realidade te diz, a sua conta bancária não dá para ter um sofá, muito menos uma televisão. E aí sabe o que você faz? Você entra debaixo de uma vergonha. A vergonha de ter que dar desculpa. A vergonha de ter que mentir. A vergonha de ter que lidar todo dia com a ausência aonde você queria presença. E eu quero começar dizendo algo para você aqui esse ano, no ano da herança. No ano da herança você não vai dar desculpa. Eu vou repetir isso para você dar uma glória a Deus. No ano da herança, meu irmão, você não vai ter que dar desculpa, porque você vai ter condição de viver a vida que você quer viver. No ano da herança, você não vai ter que falar, eu não vou. Você vai falar, eu vou levar meu pai, vou levar minha mãe, eu vou e vou fazer o que eu nunca fiz. Eu vou comprar um sofá novo, eu vou comprar a televisão nova. Deixa eu liberar uma palavra aqui, meu irmão. Deus vai honrar a tua vida. A palavra de Deus diz que no lugar da vergonha, Ele entregará dupla honra. Tem alguém que vai viver dupla honra aqui para dar glória a Deus? Escuta isso. A gente às vezes não entende como que a gente deveria reagir com a vergonha. Cada um reage com a vergonha de um jeito. Uns se escondem, outros entram dentro do quarto, outros dão a volta. Olha o que Davi faz. Davi fala assim: sejam humilhados, frustrados, os que se divertem à custa do meu sofrimento e da minha vergonha, e todos que se acham superiores a mim. Davi está olhando para a vergonha dele, mas ao invés de aceitar a vergonha dele, está falando que eles sejam envergonhados. Que a mudança aconteça na minha vida, para que aqueles que duvidaram que eu poderia ser alguma coisa, que eles possam enxergar em mim a vida de Deus. Olha para mim aqui, meu irmão. Diga comigo assim: no ano que vem, na minha vida, não haverá vergonha. Eu estou profetizando sobre a sua vida. Só que essa é a primeira força que está movendo o coração de Ana. Ela está cheia de vergonha. Penina tem filhos, ela não tem filhos. Todo ano ela vê Penina tendo filhos e ela não tem filhos. Só que presta atenção. O que está sendo colocado aqui em xeque é que Ana quer ter um filho. E a Bíblia diz que a herança dos pais são os... Então repete comigo assim: Ana está lutando por sua herança. Ana está lutando por sua? Ana está lutando por sua? A herança dos pais são os? E o que Ana quer? Quem está me entendendo, diga amém. Ana não está falando, eu vou viver envergonhado e sem herança. Ana está falando, eu preciso arrumar um jeito de mudar a minha história. Eu não vou viver uma vida toda de vergonha. E ela está compreendendo uma coisa, irmão, presta atenção. Herança a gente não pede. Herança tem que ser liberada. Se você chegar para o seu pai e pedir herança, tem algo errado. O filho pródigo faz isso, ele chega perto do pai e fala: dá-me a minha parte da herança. Não, herança a gente não pede. Quando chega a hora da nossa herança,
Eu vou repetir isso, quando chega a hora da nossa herança, você não vai precisar pedir. Você vai perceber que ela está em você. Porque a herança que vem do céu, ela é liberada, meu irmão, ela cai como chuva sobre a gente. Então coloca uma coisa no seu coração. O meu primeiro desafio é entender que se eu estou debaixo de uma vergonha, o projeto de vida é capaz de liberar a herança do céu, ao ponto de quebrar a minha vergonha. Agora, tem uma coisa, apesar de Ana viver cheio de vergonha por causa da situação dela, ser uma mulher estéril, ser uma mulher improdutiva, a outra mulher ter muitos filhos, ela não ter, a Bíblia diz que ano após ano, Ana sonhava. Ah, se Deus me desse um filho. 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 E aqui que eu quero que você entenda uma coisa. Quando a gente está debaixo de vergonha, o diabo, de maneira muito inteligente, ele começa a entrar dentro da nossa mente e fazer isso aqui, ó. Tirar os nossos sonhos. Tirar a nossa paz. Tirar o nosso coração. Mas Ana está olhando e está falando, a vergonha pode estar aqui, mas o sonho continua aqui. Eu vou repetir isso, a vergonha pode estar até aqui, mas o sonho continua aqui. Irmão, presta atenção, se você não tiver sonho, se direcione para o primeiro cemitério, porque você acabou de entrar para o mundo dos mortos. Sabe, no livro de Atos, quando o Espírito Santo desce, a primeira palavra de Pedro liberada é, e os vossos velhos terão? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, custe o que custar, não para de sonhar. Você pode repetir isso mais uma vez? Custe o que custar, não pare. Eu fui no Power Summit, que é um evento para empresários. E aí eu conheci um grande homem lá chamado Seu Elias. Seu Elias hoje ele é o maior barbeiro de Belo Horizonte. Ele é irmão do Torres. E ele estava contando como que foi o início da jornada dele. E ele tinha uma barbearia pequena, minúscula, feia. E o corte de cabelo era R$12. E ele cortava cabelo. E um dia chegou um cara lá e falou para ele, olha, meu primo é jogador de futebol. Ele vai estar lá em casa essa semana, será que ele pode vir cortar cabelo aqui com você? Ele falou, pode, claro que pode. E ele levou esse cara lá para cortar o cabelo dele. E aí ele cortando o cabelo do cara e pensando, estou cortando o cabelo de um jogador. Aí ele começou a pensar, eu podia cortar o cabelo de todos os jogadores? Eu podia ter uma barbearia maior? Eu podia ser uma referência de barbeiro no mundo? Eu podia ter muitos estabelecimentos? Presta atenção, meu irmão. Entrou um homem na vida dele e a mente dele fez assim, ó. Sabe o que ele começou a fazer? A primeira coisa que ele fez foi, ele tratou tão bem esse cara, que era jogador, que esse jogador falou assim, olha, eu vou começar a cortar cabelo com você, e eu vou trazer alguns amigos jogadores. Aí ele começou a pensar, como que eu vou colocar jogador nesse lugar? E ele pegou tudo que ele tinha de dinheiro, e ele fez um sacrifício, ele investiu naquela barbearia. Ele tinha R$25.000, ele investiu naquela barbearia, para que quando os jogadores chegassem ali, eles não se sentissem desambientados. E assim começou, um jogador, dois jogadores, e aí os jogadores começaram a chamar ele para cortar cabelo nas suas casas. Aí sabe o que aconteceu, meu irmão? Ele começou a visitar condomínios fechados. E ele começou a ver a vida dos jogadores, a casa dos jogadores. E aí ele começou a colocar no coração dele, eu podia ter uma casa aqui também. Eu podia viver no meio desses homens.
Eu podia ser grande desse jeito. Aí um dia ele estava na loja dele e ele começou a falar de tudo que ele tinha vontade. Um cara falou para ele assim: aqui, meu querido, você já pensou em escrever isso? Escrever para quê? Um projeto. Porque quando a gente tem projeto, Deus realiza. E ele falou: vou fazer isso. Irmãos, ele mostrou o projeto de vida dele do ano de 99, 2000. Ele mostrou a barbearia dele do ano 2000. Ele mostrou o carro dele, que era um Ford Ka, no ano 2000. E depois ele mostrou quem ele é hoje, por causa de sonho. Hoje, o seu Elias, ele dá treinamentos fora do Brasil. O seu Elias, ele tem 13 barbearias de luxo, inclusive uma no Atlético, outra no Cruzeiro. O seu Elias, ele faz um treinamento que acontece todos os anos, presta atenção. E nesse treinamento, ele ganha mais de $500 mil. Agora presta atenção, a vida dele está tão abençoada hoje, que Deus falou com ele: tudo que entrar no treinamento, você vai investir em missões. Um cara que cobrava R$12 para cortar o cabelo, um dia fez o projeto de vida, decidiu sonhar, e hoje, sabe que carro que o seu Elias tem? Uma X6. Sabe aonde ele mora? No condomínio que os jogadores moram. Eu estou liberando isso na sua vida, meu irmão. A nossa vida não é sobrevivência, não. Deus te chamou para ter uma vida, e vida em abundância. Eu estou aqui nessa manhã declarando para você: os seus sonhos vão te levar aonde o seu coração já está. Os teus sonhos vão fazer você ficar de pé. Os teus sonhos vão fazer você estudar. Os teus sonhos vão fazer você pagar o preço. Mas os teus sonhos vão trazer a realização dos seus sonhos. Tem alguém aqui que quer viver os seus sonhos para dar glória a Deus? Repete comigo assim: em 2025, eu sou o seu Elias. Irmão, você já parou para pensar aonde os seus sonhos podem te levar? Sabe, às vezes eu falava com a minha mãe, e eu falava com meu pai, eu nunca vou esquecer isso. Quando eu fui assumir minha primeira igreja, lá no Masterville, meu pai e minha mãe olhando para mim e falando assim: Pablo, que lugar que é esse? Eu falei: mãe, é o começo, mãe, mas Deus vai me honrar. Eu acredito no ministério que Deus vai me dar. Mãe, eu vou pregar em muitos lugares. Mãe, eu vou ser um pastor conhecido. Mãe, eu sei o que Deus vai fazer na minha vida. Aí minha mãe falava assim: se você acha... Escuta o que eu estou te dizendo aqui, meu irmão. Ninguém tem obrigação de sonhar os teus sonhos. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: ninguém tem obrigação de sonhar os teus sonhos. Não, fala para a pessoa que está do seu lado assim, ó: porque ninguém sabe o que mora dentro de você. Agora, irmão, presta atenção nisso. Eu não estou falando para me gloriar, não, tá? Eu quero que você entenda isso. Um dia eu falei para minha mãe: mãe, eu vou pregar. Mãe, eu vou ser conhecido. Aí fui na casa da pastora Paula. Aí eu falei: Paula, vamos na quadrangular da sua cidade aqui para a gente prestigiar. Nós chegamos lá na hora do louvor. Quando a gente chegou na hora do louvor, a pastora fez assim, ó. Aí ela parou o louvor e falou assim: é o pastor Pablo que está aí atrás? O senhor quer pregar? O senhor quer falar? Eu falei: não, estou aqui só para ver. O que eu sonhei lá atrás está começando a se cumprir agora. Sabe qual que é o seu problema? Sabe qual que é o seu problema? Escuta o que eu estou te dizendo. Sabe qual que é o seu problema? Você sonha ano sim, ano não. Ano sim, ano não. A Bíblia diz que Ana, ano após ano, sonhava os mesmos. Demandar-te levar cantando a marcha. Redebar-te levar-te mancha. O diabo, meu irmão, ele é muito inteligente.
Ele gosta de fazer acende, apaga, porque cada vez que ele apaga, você perde um ano. Sabe, Ana está falando, esse ano é meu filho, mas o ano que vem é meu filho, e daqui 3 anos é meu filho, e se eu tiver que fazer projeto de vida 10 anos para o meu filho, eu vou fazer projeto de vida 10 anos para o meu filho, mas eu não vou morrer sem gerar aquilo que Deus disse que eu geraria. Eu vou repetir isso, eu não vou morrer sem gerar o que Deus disse que eu geraria. Olha aqui para mim, aqui, meu irmão, olha aqui, ó. Olha aqui para mim, aqui, ó. Você está vendo isso aqui? Aqui dentro não tem vento, não. Aqui dentro tem promessa. Aqui dentro tem casa. Aqui dentro tem família. Aqui dentro tem salvação. E tudo que está sendo colocado aqui dentro, Deus vai colocar para fora. Ih, irmão, aqui, meu pai nunca teve carro. Minha mãe nunca teve carro. Eu nunca andei de carro. Aí hoje eu chego na minha casa, a Paula para o carro dela, eu paro o meu carro, aí eu venho para a minha moto, aí vai parar a segunda moto agora. Aí eu olho para Deus e falo assim, Deus, obrigado por aquela vergonha. Porque foi aquela vergonha que me fez entender que aquela vida não prestava. E que me fez lutar para ter outra vida. Mas obrigado também, Deus, por causa dos sonhos que nunca saíram de dentro de mim. Irmão, eu morava em Formiga, pobre de maré, desci e falava para as pessoas, eu vou para Belo Horizonte fazer faculdade. Aí alguém falou para mim assim, Pablo, mas você fez supletivo, você acha mesmo que você vai passar na faculdade? Eu falei, eu tenho que passar, eu tenho que fazer. Se eu vou passar ou não vou passar, isso é como? Vamos lá, me ajuda a pregar. Eu vou fazer a faculdade. Agora, se eu vou passar, é como? Meu irmão, pergunta em que lugar que eu passei. Fala assim, pastor, em que lugar que você passou na faculdade? Último. Escuta isso. Eu entrei sem saber nada, mas saí sabendo muito. Porque uma coisa é como você é, outra coisa é como Deus quer que você seja. Irmão, Deus não tem problema em fazer você passar por último, mas no seu coração, você tiver o sonho de ser o primeiro, você vai começar a crescer, você vai começar a crescer, você vai começar a crescer. Sabe o que a Bíblia diz? Pedi ao Senhor e Ele vos dará sabedoria. Sabe qual era a minha oração todo dia? Deus me dá sabedoria, porque eu quero pastorear, me dá sabedoria, porque eu quero liderar, me dá sabedoria, porque eu quero crescer, meu irmão. E a Bíblia diz que tudo que nós pedirmos ao Pai, em nome do Filho, Ele nos dará. Eu estou liberando uma palavra para você, meu irmão. Não deixa o diabo tirar de você aquilo que Deus quer que você viva. Não deixa o diabo tirar de você os sonhos que Deus colocou no teu coração. Você vai ser um empresário, sim, queira o diabo ou não. Você vai ter uma casa boa, sim, queira o diabo ou não. Os seus filhos vão estudar numa escola boa, sim, queira o diabo ou não. Por quê? Porque quando Deus levanta do trono, a terra tem que se prostrar. Então repete comigo assim, ó. Fala comigo assim, ó. Vergonha, sonho, profético. Irmão, você tem que entender uma diferença na igreja. Escuta isso. Que eu acho que é aqui que a maioria das pessoas se perdem. Nada acontece fora de você que já não exista de você. Nada acontece fora de você que já não exista dentro de você. Quando Elias disse, vai chover, ele não viu chuva, mas dentro dele já tinha. Olha para mim aqui. Sabe qual é o problema das pessoas? As pessoas não entenderam ainda a diferença de transitar e transicionar. Você olha na igreja, as pessoas estão transitando de uma igreja para outra, de uma igreja para outra, de uma igreja para outra. Transitar, normal. Só que transicionar é se tornar. Então, quando você vem para a igreja e fica conversando, e fica dialogando, e você está transitando.
Mas quando você vem para a igreja e fala, eu quero a mentalidade da igreja, eu quero a vida da igreja, eu quero Deus da igreja, eu quero a resposta da igreja, eu não quero conhecer a Bíblia, eu quero conhecer o Deus da Bíblia. Então agora você deixou de transitar e passou a transicionar. Porque aquele que está em Cristo, e as coisas velhas, e agora tudo vai se fazer, tudo vai se fazer. Então presta atenção, toda a palavra de Deus é palavra de Deus na boca dele e também é palavra de Deus na sua boca. Sabe qual é o problema da gente? O problema da gente é que a gente não acredita que a palavra de Deus é palavra de Deus na boca do outro. Olha o que a Bíblia diz, meu irmão, a Bíblia diz, crê em Deus e estará seguro, crê em vossos profetas e Escuta isso aqui. Eu quero te dar um exemplo hoje. Vem cá, Elias. Vem cá, Elias. Hã? Eliseu. Você é o sucessor dele. Você está vendo esse copo aqui? Pega com a outra mão, por favor. Isso. Isso aqui é você na igreja. Quando o pastor fala, ele está enviando água para a sua vida. Quando você está aqui para receber, é uma coisa. O problema é quando você é incrédulo. Olha o incrédulo. Eu coloquei o que aqui? E o que tem agora? Quando você conversa com o incrédulo, você pode colocar fé, mas não vai sobrar. Você pode colocar alegria, mas não vai sobrar. Você pode colocar força, mas não vai sobrar. Agora, quando Ana ouve uma palavra, a Bíblia diz que quando Ana ouviu uma palavra dizendo, vá em paz, o Senhor já ouviu a sua oração. O copo dela se encheu. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, se o seu copo vai ficar vazio, é problema seu. O meu vai transbordar no ano que vem. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Tirar a vergonha. Unge a minha cabeça com óleo, sonho. Faz o meu cálice transbordar vida profética. Eu estou liberando uma palavra para você, meu irmão. A vergonha vai ser cancelada com sonhos que Deus vai colocar através de uma vida profética que Deus tem para a tua vida. Tem alguém aqui para receber isso? Diga aleluia! Escuta isso, e eu encerro aqui. O incrédulo, ele não acredita no profético, ele ri. O incrédulo ri, mas não te ajuda. Ele fala, mas não traz solução. Não faz isso não, bobagem. Aí você fala, e o que eu faço? Porque ele não tem resposta. A resposta dele se baseia no eu não. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu ia começar hoje mostrando testemunhos de pessoas que foram alcançadas. Mas eu vou mostrar uma. Está aqui, ó. Eu sou fruto de projeto de vida. Um dia eu entrei na igreja e o pastor Leandro falou comigo assim, Pablo, faz um projeto de vida. Aí eu falei com ele, senhor Leandro, eu ando com você. Eu vou colocar aqui que eu quero ser grande igual você. Ele falou, coloca. Irmãos, sabe o que ele era naquela época? Superintendente. Sabe o que eu sou hoje? Superintendente. Sabe o que ele era naquela época? Coordenador de jovens. Sabe o que eu sou hoje? Coordenador de adolescentes. E aí eu comecei a pensar, Deus, se é o ano da herança, está na hora de eu alçar voos mais. Irmão, escuta o que eu estou te falando, porque esse projeto aqui, eu estou te contando. Você ainda vai ouvir seu pastor falando assim, irmãos, eu vou ficar 2 semanas fora, porque eu vou pregar fora do país.
gravado. Então começa a sonhar. Não deixa a vergonha ser a última palavra no seu coração, não. Entenda que todo projeto de vida é profético. Só que o profético pede sonhos. Quais são os teus sonhos? Se tem alguém aqui que é igual Ana, que quer viver, que não quer que a história termine em você e quer dar uma herança para a humanidade, fica de pé. Eu quero deixar a herança, Pai. Eu vou colocar uma pulseira na tua mão.